Olá, gente, galera do nono ano, né? Vamos aqui mais uma gravação de tela para a turma, para as turmas, né, do nono ano, falando aqui, dando continuidade ao tema do totalitarismo, o fortificação dele, a solidificação desse movimento totalitarista, né? E hoje vamos começar aqui falando da Alemanha, os antecedentes, né? Gente, é assim, primeiro, durante a Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha ela estava passando por um processo, né, um processo de formação ainda. Mesmo dentro de uma guerra, a Alemanha ainda não estava, digamos assim, totalmente formada como um Estado forte, né, militarizado, só dele. A Alemanha ela ainda era assim um pouco dispersa, né? Então, em 1918 foi fundada uma república, né, na Alemanha. Foi durante a Primeira Guerra Mundial. Essa república, que foi chamada de República de Weimar, ela, ela, ela foi a responsável por dar fim na guerra, né, terminar a guerra e expulsar o Kaiser, né, o Kaiser alemão que estava governando a Alemanha e que tinha colocado a Alemanha sobre essa guerra. A República de Weimar, né, com o seu líder, os seus, né, líderes, né, se responsabilizou em negociar, né, o prejuízo que a Alemanha tinha causado à humanidade. Então, o Tratado de Versalhes, né, foi justamente para isso. O Tratado de Versalhes foi uma conferência, né, feita, liderada pelos países mais poderosos, Estados Unidos e Inglaterra, né, que imporam à Alemanha um, um, uma situação, vamos dizer assim, uma situação humilhante, né? Submeteu a Alemanha a uma situação humilhante que foi a de pagar multa para os países vencedores da guerra, né? Por conta dela ter provocado a guerra, ter sido acusada de ser o pivô da guerra, a Alemanha foi obrigada a assinar esse tratado, né? Esse tratado que proibia dela ter exército, proibia dela ter tanque de guerra, navios de guerra, e várias outras armas importantes para a guerra. E o pagamento, que foi uma quantia muito alta, né? 33 milhões de libras aos países vencedores da guerra, que a Alemanha não tinha de onde tirar isso. Ao passo que os Estados Unidos estava cada dia mais se fortificando por conta de ter vendido muita mercadoria, tanto alimento como munição para a guerra. Outros países na Europa estavam sofrendo com o retardo que a guerra promoveu a esses países. E a Alemanha sofria mais ainda por conta do retardo, da destruição provocada pela guerra e também agora por ter assinado esse tratado que era de pagar o prejuízo que ela tinha trazido às outras nações sem nem ter de onde tirar isso, né? E a República de Weimar, apesar de tudo, ela deu um passo para que a Alemanha entrasse em estado de conciliação, de reconciliação com os países que tinham se envolvido com a guerra. Mas existia uma parte da população, gente, que estava insatisfeito, né, com isso, porque submeter a Alemanha a um país que era tão poderoso, a humilhação tão grande dessa, trazia um desgosto muito grande. À medida que o tempo passava, gente, que a crise foi aparecendo, né, que sabemos que em 1929 houve a crise, o crack da Bolsa de Nova York, né, a quebra da Bolsa de Nova York nos Estados Unidos, que afetou não somente os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Então, a Alemanha também foi afetada e a Alemanha, o tempo passando e ela aumentando o número de desempregados, aumentando o número de pessoas passando fome, tal. E aos poucos foi surgindo um partido, né? O Partido Nazista da Alemanha. Esse partido nazista, gente, da Alemanha, ele era contra essa República de Weimar. Ele tinha uma ideia que era destruir essa república e fundar uma nova república. Esse partido, gente, ele era formado por pessoas, trabalhadores, né? Uma classe média que tinha sido prejudicada, que tinha se empobrecido com isso tudo, né? Uma classe trabalhadora que estava desempregada e que tinha empobrecido mais ainda.
E assim eles queriam uma participação maior na política, se dizia uma raça ariana, uma raça que se proclamava como a raça pura, a raça original, que deu origem à humanidade e tal. Então isso foi se aprofundando e se expandindo, se espalhando pela Alemanha inteira, e os alemães pegando isso como uma ideia para que pudesse tomar o poder, né? Esse partido, que mais na frente ele vai ser chamado de nazista, eles procuravam explorar o sentimento nacional através desses problemas, né? Através de conversa mole, vamos dizer assim, acusar os Estados Unidos de ter explorado, acusar a Inglaterra de ter abalado toda aquela situação, acusar os judeus internamente, né, de terem virado as costas para a Alemanha, de terem entregue os bens alemães aos Estados Unidos e aos países vencedores da guerra. Então, o partido nazista ele passou a ter uma ideia de destruir esse povo, né? Os comunistas também, que estavam na enchente, né? Os judeus e os países que tinham promovido toda essa situação de desgaste, né? Desgaste econômico para a Alemanha. É, no caso aqui, a crise de 1929. Né? A crise de 1929, como a gente já comentou na aula passada, trouxe muito prejuízo para o mundo inteiro. Foi o craque da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, que isso provocou um abalo econômico, tanto nos Estados Unidos como até aqui no Brasil. Né? Os Estados Unidos parou de comprar produtos que ele importava, comprava muitos produtos importados, inclusive aqui do Brasil, o café, né, que era todo exportado para os Estados Unidos, e eles pararam de comprar, né? E isso fez com que o Brasil entrasse em crise também, apesar do governo ter prometido de ficar comprando o café dos grandes produtores para eles não terem prejuízo. Mesmo assim não resolveu, o Brasil também entrou em crise, né? E, e a Alemanha se aprofundando cada vez mais, porque já vinha trazendo um problema que era o problema das consequências da guerra. E agora acarretava o problema da crise, da quebra da Bolsa de Nova York, que acarretou aí numa escala global, né, de desemprego. 44% da população que trabalhava, a população economicamente ativa, né, que é aquele povo entre 18 e 55 anos, 60 anos, que é o povo que trabalha. Então, 44%, quase a metade desse povo aí estava desempregado. Foi o momento em que os nazistas eles começaram a se apropriar, né, a se promover em cima dessa situação econômica triste, né, que a Alemanha estava passando. Eles começaram a se organizar, fazer movimentos, fazer propagandas de que se tivesse no poder faziam assim, faziam assado, e esses que estavam lá não estavam resolvendo o problema que a Alemanha precisava resolver, estava pelo contrário, estava afundando mais e mais a Alemanha. E se a Alemanha continuasse com aquele governo daquela forma, a Alemanha ia apresentar problema muito maior, talvez irreversíveis. E eles subindo no poder, eles trariam melhores salários, eles traziam uma reforma agrária, indenização para os grandes grupos empresariais, é, várias coisas que a população estava precisando. Era justamente aquilo que a população estava, é, an, an, vamos dizer assim, a população estava com ansejos, né, de que acontecessem. Foi justamente em cima dessas coisas que o nazismo ele se fundamentou, né? Ele se firmou em cima desses problemas. E a sociedade acreditou, gente. A sociedade acreditou. Inclusive, muitas igrejas evangélicas luteranas dentro da Alemanha levantaram bandeira para os nazistas. O nazismo na Alemanha, gente, ele foi liderado por Hitler, né? Hitler ele era um cabo militar da Primeira Guerra. Na época ele era um cabo militar da Primeira Guerra e que ele se revoltou muito por conta dos judeus ter feito parte da formação no sentido econômico, né, da Alemanha, e na hora que a Alemanha mais precisou deles, eles foram para os Estados Unidos, migraram com todos os seus bancos, todos os seus bens,
é, bens financeiros, né? Tudo que eles tinham que era bom para a Alemanha, eles levaram para os Estados Unidos, né? Então ficou muito feio assim no sentido de que a Alemanha recebeu os judeus de braços abertos e na hora que a Alemanha mais precisou, a Alemanha não recebeu um não dos judeus e os judeus foram para os Estados Unidos. Beleza? Pois bem, pessoal, os nazistas no poder foi um verdadeiro desastre, né? Adolf Hitler, ele com esse partido liderado por ele, né? Eles ganharam as eleições em 1932. Tinha o partido de oposição que perdeu as eleições, que era lançado pelo próprio parlamento. Mas depois Hitler foi convidado para ser chanceler por esse partido dele, que tinha ganhado a maior parte das eleições. Tempos depois, alguns meses depois, né? Um mês depois, menos de um mês depois, ele mandou incendiar, né, o prédio do parlamento, dizendo que tinha sido os comunistas, justamente para poder perseguir os comunistas e decretar um estado de emergência para que ele pudesse dissolver o parlamento e fazer as coisas do jeito que ele queria, né? Todos os partidos, à exceção do partido nazista, foram fechados. Criou-se só um partido, né? Aí a ideologia desse partido era aqui dois pontos aqui importantes, que era o pan-germanismo, né? Segundo ele, incorporar todos os territórios da Europa que tinham povos de descendência alemã, germânica, né? E tornar esses territórios alemães, né? E o espaço vital, que eram os povos que eles considerassem inferiores, deveriam ser dominados para garantir o crescimento econômico da Alemanha. Tá aqui Hitler, né, sendo aclamado aqui com o símbolo, as pessoas levantam a mão direita e fala aí uma palavrazinha que remete a uma exaltação, Heil Hitler, né, que remete a uma glorificação do nazismo, né, ao próprio Hitler. Aqui o regime nazista, ele tinha um objetivo também, gente, que era reduzir o número de pessoas pobres no mundo. E um parasita, segundo eles, né, um parasita que vivia se alimentando do dinheiro público, eram os deficientes mentais e os deficientes físicos. Né? E Hitler, facilitava a morte dessas pessoas para reduzir, segundo eles e os economistas dele, reduzir a pobreza. Muitos deficientes mentais e físicos que estavam internados em UTIs, ele mandou desligar os aparelhos para que as pessoas morressem logo, para poder desocupar o leito e dar vez a algumas pessoas que tinham menos problemas. Pessoas saudáveis que estavam com apenas algum problema de saúde que poderia se recuperar rapidamente. Entendeu aí como é que é o sistema? Pois gente, o nazismo é uma coisa que a gente só deve lembrar dele só pela história mesmo. Não é bom a gente exaltar esse sistema. Não é honroso para a gente que tem bom senso, a gente que tem um pouco se compadece, né, com a morte de muita gente, inclusive pessoas agora nessa pandemia que estão morrendo. A gente não pode encarar essas mortes como uma morte natural, uma morte por outra doença, mas a gente se compadecer. No momento em que você não se compadece por a morte de alguém, por a morte em massa de judeus, por a morte em massa de pessoas com deficiência mental ou física, com a morte em massa de pessoas por uma gripe espanhola que aconteceu há mais de 100 anos, ou por uma morte de pessoas que estão morrendo agora de uma pandemia por Covid-19. No momento em que você nega isso, no momento em que você não aceita que isso é uma verdade, que isso que a gente está passando foi está sendo uma farsa, como até hoje mesmo lá, você está exaltando um sistema nazista, gente, um pensamento nazista. Você está exaltando uma coisa que não é boa. Uma coisa que não é boa para a gente que tem um bom senso, para a gente que se compadece com a morte de alguém. Certo? Então,
Depois a gente poderia discutir isso, depois que tudo isso passar, que eu acredito que tudo isso vai passar, e a gente vai voltar para a sala de aula e a gente vai sorrir muito, se Deus quiser. Eu tenho aqui uma atividade e quando a gente terminar de assistir o vídeo aqui, a gente vem para essa atividade, volta lá pro grupo e eu oriento para vocês, tá certo?